Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor. Eu vou falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas para a disciplina de combustão 1, envolvendo cinética química. Bom, nesse trabalho a gente vai fazer uma breve introdução do que é a cinética química, né? As atividades desenvolvidas e conclusões acerca dos processos que o nosso grupo desenvolveu. Bom, cinética química ela está diretamente relacionada com a determinação da viabilidade, né, das reações químicas e da velocidade com que elas ocorrem, né? As condições do ambiente, como a temperatura, a pressão e as condições dos reagentes, como a energia e a concentração deles, são determinantes para que os mecanismos que descrevam as taxas de reação sejam fiéis. Bom, a combustão, né, o projeto de motores, usinas e diversos fenômenos que utilizam da combustão dependem do estudo aprofundado dos mecanismos reacionais que são descritos pela cinética. Na atividade 1, nós tínhamos que analisar o mecanismo de oxidação do hidrogênio molecular, né? A derivação da notação compacta para a obtenção das expressões das taxas de reações devia ser feita, determinação também dos coeficientes de taxa de reação no sentido padrão, né? E no sentido reverso, juntamente com a obtenção da constante de equilíbrio Kp. Bom, as reações escolhidas foram essas, né, nomeadas aí de reação 1 até reação 6, e os elementos, as espécies químicas, né, numeradas aí de 1 até 7. Bom, a gente conseguiu determinar as matrizes dos reagentes e as matrizes dos produtos, como estão dispostas nesse slide. E as linhas, elas correspondem às reações de 1 até 6, e as colunas indicam as espécies químicas envolvidas. Bom, os coeficientes das matrizes, né, de reagentes e produtos, eles vão ser úteis para determinar essas variáveis de taxa de progresso, né, que a gente determinou para todas as 6 reações, como estão indicadas à direita. Bom, e a partir dessas variáveis, a gente também tem o cálculo das taxas de produção líquida para cada espécie química, né, indicada aí de 1 até 7 à direita. Bom, e aí desse modo a gente consegue obter os coeficientes das taxas de reação, tanto a progressiva quanto a reversa, por meio da fórmula aí do Kt, né? Que depende de alguns parâmetros, como o parâmetro A, o parâmetro B, a energia de ativação, que são determinados empiricamente, né? Mas para você obter a taxa de reação reversa, né, não é um modo tão trivial, já que o Kp para reações bimoleculares ele vai ser igual à razão Kc, né, entre a reação forward, né, progressiva e a reação reversa. Mas no caso das reações trimoleculares, por exemplo, o Kp é determinado por outra fórmula, já que ele não vai ser igual ao Kc, né, a dependência dele vai ser outra, que é o que está indicado pela fórmula à direita, na parte inferior desse slide. Bom, a gente determinou então para as reações os parâmetros A, B, né, as energias de ativação, e usando a temperatura de 2000 Kelvin como pedia para a atividade, a gente conseguiu determinar os KFs, né? E também para cada reação, dependendo do tipo de reação, se era bimolecular ou trimolecular, a gente determinava energia livre de Gibbs para calcular, né, o Kc, o Kp, e desse modo o Kr. Bom, para finalizar a atividade 1, né, a notação compacta, ela é uma simplificação, né, da representação de múltiplos mecanismos de reação que podem ser muito numerosos, né? Tanto os mecanismos quanto as taxas de produção líquidas podem ser muito extensos, né? E essa representação por matrizes da notação compacta ele facilita o processamento dos resultados numéricos pelos computadores, por conta da própria arquitetura dos dispositivos, né? Com base em operações matriciais. E além disso, ela torna o método de descrição desses mecanismos universal, que facilita a comunicação entre pesquisadores, enfim ou até mesmo softwares, né, de resolução numérica que, que podem se comunicar entre si por meio das notações compactas. A atividade 2 envolvia a aplicação da ferramenta Cantera para a resolução de problemas envolvendo cinética química e termodinâmica, por meio da aplicação do mecanismo de solução numérica GRIMEC 3.0. Os códigos foram elaborados em Python pela plataforma Google Colab. Bom, basicamente, esse primeiro exercício pedia para a gente gerar submecanismos para oxidação do H2 com ar e do CH4 com ar sem NOx. Para o H2, nós encontramos 10 espécies e 30 reações, e para o CH4 a gente encontrou 35 espécies e 213 reações.
a gente pode ver que esses mecanismos reduzidos encontrados são bem menores que o mecanismo completo, que é o GRI 3.0, que possui 53 espécies e 325 reações. E para fazer a comparação entre esses mecanismos, os mecanismos completos e os reduzidos, fizemos uma simulação da taxa de liberação de calor por posição para cada mecanismo. Pelos gráficos, podemos perceber que esses submecanismos são uma ótima aproximação do mecanismo completo e que eles estão quase perfeitamente alinhados. Podemos perceber também que os tempos de simulação são bem menores, principalmente para o H2, em que o mecanismo completo demorou 69,63 segundos e o reduzido foi de 3,52 segundos. Para o CH4, a diferença foi um pouco menor, cerca de 10 segundos, de 33,64 do mecanismo completo para 23,11 do mecanismo reduzido. Agora, para a atividade 2.2, nosso objetivo era encontrar o número mínimo de reações e espécies que gerassem um erro, que no nosso caso era de 1% em relação ao IDT do mecanismo completo, para algumas condições de temperatura e razão de equivalência. Para as simulações de 900 Kelvin, a princípio encontramos o gráfico da esquerda, em que podemos visualizar que a variação da temperatura está na escala de millikelvins. Nós achávamos que não iria ter ignição. Entretanto, quando aumentamos o tempo da simulação para 3 segundos, encontramos que o IDT é de aproximadamente 1200 milissegundos. E aqui embaixo colocamos as condições, erros e os números mínimos das reações. Para FI de 0,7 tem um erro de 0,36% e 303 reações. Para FI de 1,0 temos um erro de 0,54% e número mínimo de reações de 304. E para o FI de 1,3 temos um erro de 0,98% e o número mínimo de reações de 303. Para 1300 kelvins, já na primeira simulação obtivemos o IDT sem precisar aumentar o tempo da simulação. E os resultados obtidos foram, para Φ 0.7 tivemos um erro de 0.13% e 295 reações. Para Φ de 1.0 tivemos um erro de 0.97% e 298 reações. E para Φ de 1.3 tivemos um erro de 0.3%. O número mínimo de reações foram de 312. Bom, para o terceiro exercício da atividade 2, era necessário calcular o tempo de atraso de ignição do mecanismo reduzido para a seguinte reação de combustão envolvendo o metano e o acetileno, né? Onde os parâmetros como a temperatura, a pressão e a razão de equivalência eles seriam variados, respectivamente, entre 900 até 1500 Kelvin, 5 atm e 20 atm e Φ igual a 0,7, 1 e 1,3. Bom, nós temos dois gráficos, né? Um mostrando o tempo de atraso de ignição em função da temperatura, da pressão e de Φ, e o outro um gráfico linearizado, né, onde o eixo das abscissas inferior ele está relacionado à unidade 1 sobre temperatura, o eixo superior a variação da temperatura entre 1500 e 900 Kelvin, e o eixo das ordenadas, o tempo de atraso de ignição em formato logarítmico, né? Bom, a gente pode ver pelas figuras que a temperatura ela vai ser o mais determinante no tempo de atraso de ignição. Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa taxa de reação, a energia dos reagentes e a formação de radicais livres, que são substâncias altamente reativas que contribuem no início e nesse sustento da reação de combustão. Também nota que conforme o aumento da pressão, né, maior a chance de colisão devido à maior densidade de moléculas em temperaturas menores, né, o que contribui para essa elevação das taxas de reação e a diminuição do atraso. Também o aumento da reação de equivalência, né, que torna a mistura um pouco mais rica em combustível, também contribui para a maior chance de colisão dos átomos de metano e acetileno com o oxigênio, que também vai contribuir para esse atraso de ignição ser um pouco menor, também em temperaturas menores, aí por volta de 900 Kelvin. Bom, então em caso de temperaturas mais baixas, esses fatores como o Φ e a pressão, eles vão ser mais determinantes no tempo de atraso de ignição. Mas em temperaturas mais altas, como 1500, 1400 Kelvin, a gente vê que a temperatura ela vai ser determinante para esse tempo ser muito próximo, não ter tanta diferença, independentemente dos valores da pressão e de razão de equivalência. Para o exercício 4, a gente tinha que usar uma biblioteca específica do Cantera, né, para determinar as reações com maior sensibilidade dentre as 10 reações disponíveis na biblioteca, as 10 primeiras, pelo mecanismo GRIMEC. Bom, as 10 reações estão dispostas no slide e a gente está analisando a oxidação do metano
em condições de 5 atm de pressão, temperaturas de 1000 e 1300 Kelvin, e a razão de equivalência variando também de 0,71 e 1,3. Em todos os casos, as reações mais sensíveis foram as reações 3 e a reação 9, independentemente das condições de temperatura, pressão e razão de equivalência. A reação 3 ela vai ter uma alta sensibilidade por conta da formação de radicais livres hidrogênio e hidroxila, que são altamente reativos, que iniciam e sustentam essa reação de combustão, e também a dissociação do oxigênio molecular faz com que o radical O também esteja muito presente no sistema, o que vai incrementar a ocorrência dessa reação. Para a reação 9, ela conta com a presença de um carbeno no estado singlet, que é o CH2S, espécie química que é altamente instável e reativa por conta da ausência de 2 elétrons na sua camada de valência. É um composto produzido em reações elementares, que são intermediárias ao processo global de combustão. Também a gente tem a presença do formil, HCO, que é um intermediário extremamente importante na oxidação de hidrocarbonetos, pois a sua reação com os outros compostos, como oxigênio, hidrogênio e hidroxila, leva à formação de CO, H, HO2, que são fundamentais para a manutenção da chama e para a liberação de calor na reação exotérmica. Bom, a gente vê também que as temperaturas, as pressões, as frações molares de CH4 e frações molares de hidroxila dispostas no gráfico, elas são os dados medidos no reator, né, depois das reações de oxidação do metano, considerando todas as 53 reações disponíveis no mecanismo GRIMEC. A velocidade de chama laminar é uma propriedade que depende de fatores de combustão como temperatura, pressão e razão de equivalência. Ela é definida como a velocidade com que o gás não queimado entra na onda de combustão, numa direção perpendicular à superfície da onda. Determinações confiáveis desse parâmetro são cruciais, pois com ele pode-se obter informações fundamentais sobre o comportamento de combustão. Para que os modelos de cinética química e equilíbrio químico sejam validados, há um embasamento nos dados experimentais obtidos de chamas laminares. Um exemplo são motores a combustão interna. O processo inicial de combustão geralmente ocorre em regime laminar, o que é favorável para maximizar a taxa de liberação de energia química e, assim, aumentar a potência. Muitos conceitos aplicados a chamas turbulentas derivam de modelos de chamas laminares, fazendo com que a velocidade de chama laminar seja um parâmetro fundamental, pois está intimamente relacionada à reatividade e à liberação de calor de uma mistura combustível. Para determinar a velocidade de chama e a temperatura máxima, como o nosso valor era x igual a 1, a gente substituiu na equação que foi dada e depois fez esse balanceamento, obtendo os seguintes coeficientes para os reagentes. Aí, esses coeficientes que a gente obteve após o balanceamento foram colocados nas condições iniciais do mecanismo Flame Initial Gas do Cantera. Após rodar o código, obtivemos o valor de 134,34 cm por segundo para a velocidade de chama e a temperatura máxima de 2506 Kelvin. Bom, aí utilizando o script do exemplo do Cantera, que é o Flame Initial Gas, e o mecanismo completo GRI3, nas condições de temperatura de 300 Kelvin e pressão de 1 bar, foi desenvolvido um código que fornece um gráfico, onde a temperatura máxima e a velocidade de chama estão no eixo Y e a razão de equivalência está no eixo X. E o gráfico que foi gerado é esse, onde as curvas estão coincidindo, sendo o resultado que já era esperado. Bom, aí ao aplicar o processo de redução de mecanismo, obtivemos um submecanismo extremamente simplificado, com apenas 10 reações, e acabou tendo um erro de 0% em relação ao mecanismo completo, o que gerou dúvidas sobre a validade do submecanismo gerado e da simulação. Para a gente confirmar se o comportamento estava certo, utilizamos o código de redução de mecanismo disponível no próprio Cantera. O código foi aplicado nas mesmas condições, resultando em submecanismos com diferentes números de reações, variando de 40 até 80, mas todos apresentaram o mesmo comportamento estático do gráfico. Isso acabou reforçando a hipótese de que a ignição realmente não aconteceu. Na imagem, o gráfico da esquerda é o gráfico gerado através do nosso código e o da direita é o gráfico gerado utilizando o código do Cantera. Com esses submecanismos foram gerados gráficos de velocidade de chama laminar em função da razão de equivalência. O gráfico superior da esquerda foi o de 10 reações que não deu certo, o superior da direita é o de 100 reações e o inferior é para 200 reações. Com isso, a gente pode observar que quanto maior o número de reações, mais o gráfico vai se aproximar do gerado pelo mecanismo completo.
Por fim, no exercício 3 da atividade 3, plotamos mais um gráfico da velocidade de chama laminar pela razão de equivalência e da temperatura pela razão de equivalência, utilizando temperatura inicial de 900 Kelvin e pressão de 15 bar. Com isso, notamos o que foi visto anteriormente, que a pressão é inversamente proporcional à velocidade de chama laminar e a temperatura é diretamente proporcional à velocidade de chama laminar, representados pelas setas nas figuras, e que condiz com a literatura. Podemos notar também que o pico obtido com o gráfico desse exercício está mais perto do pico obtido no gráfico utilizando 900 Kelvin de temperatura inicial e 1 bar do que o pico do gráfico utilizando 15 bar e 300 Kelvin de temperatura inicial, ambos em vermelho nas figuras. As atividades realizadas, portanto, proporcionaram uma compreensão sólida dos processos cinéticos envolvidos na combustão. A análise de constantes cinéticas e taxas de produção líquidas consolidou conceitos teóricos, enquanto as simulações com Cantera destacaram a importância de fenômenos como o tempo de atraso de ignição e a velocidade de chama laminar. A redução dos mecanismos químicos mostrou-se uma estratégia eficaz para simplificar modelos complexos, mantendo sua confiabilidade e precisão numérica aceitável para determinadas situações.